Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, né? Eu sou o professor Jorge Mariano, pastor, né, aqui em Salvador, e vou trabalhar com vocês a disciplina homilética, ok? Homilética bíblica, né? A arte de pregar sermãos bíblico. E nós vamos ter alguns encontros, né, decorrer desta disciplina. E eu vou trabalhar com vocês alguns assuntos, por exemplo, o que vem a ser uma homilética, né? Qual a importância da pregação, alguns cuidados no estudo da homilética, o calendário de pregação, principalmente quem prega de manhã ou de tarde, do domingo, quem prega na quarta ou na quinta, ou seja, que tem um costume, tem uma linha, tem um segmento de pregação, seja você pastor ou líder, ok? Ou dirigente de congregação. Nós vamos falar um pouco sobre o ICT, o que é a ideia central do texto, o que é uma tese no seu texto, qual o propósito desse texto, qual o propósito básico, qual o propósito específico, como conseguir um bom título para a sua mensagem, como esboçar o seu texto, quais os princípios de esboçar o seu texto. Eu costumo dizer que uma boa pregação é que nem uma boa redação, né? Tem lá a introdução, aí o tópico frasal 1, 2, 3, 4, quanto vocês queiram, que são as divisões do sermão, e uma boa conclusão. Conheço muitos pregadores que começam bem pregando a mensagem, mas têm dificuldade de terminar, né, de concluir o seu texto, ok? Vamos falar sobre alguns cuidados ao elaborar uma conclusão. Nós também vamos trabalhar com os irmãos aí depois, né, já no decorrer dos encontros, o que é um sermão temático, o que é um sermão textual, o que é um sermão expositivo, como elaborar esse tipo de sermão, ok? Primeiro vamos ver o que vem a ser homilética. Lá no dicionário, né, vamos recorrer ao dicionário Aurélio, define homilética como a arte de pregar sermãos religiosos, né? Aurélio Buarque de Holanda, né, e vai falar sobre isso. Lá no dicionário da língua portuguesa, né, lá você vai ver também a expressão homilética, vem do vocábulo homilia, conversação. Com o passar do tempo, adquiriu outro significado. As palavras elas vão mutando com o tempo, né? Ela vem mais agora voltada para o discurso religioso. Lá para John Broadus, no dicionário Broadus, ele vai dizer que, abre aspas, que a homilética é a ciência da homilética nada mais é do que a adaptação da retórica às finalidades especiais, aos reclamos da prédica cristã, né? Dicionário Broadus, quando ele fala sobre o sermão e seu preparo, Rio de Janeiro, 1960, página de número 10, ok? Então, a homilética é isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado de entender por que nós estamos ali, qual o propósito de estar ali transmitindo. Claro que a gente entende que é Deus que capacita, mas é bom buscar, né, de Deus também as nossas orientações para a pregação da palavra de Deus, ok? Qual a importância da pregação? Pregar é uma tarefa principal da Igreja de Jesus. A pregação bíblica tem ocupado nos últimos tempos, né, um lugar de destaque, somente nas igrejas evangélicas, uma vez que a igreja ela foi organizada como instituição especial, tendo a pregação como missão especial, missão principal. Por essa razão, é impossível o cumprimento de tão elevada missão sem esse devido preparo, né? Então, a pregação ela tem um preparo antes para estar ali. Então, através da pregação, Deus tem falado a nós, né? Antes até de Jesus, lá com os profetas, grandes pregadores encontrados lá no Antigo Testamento. Dentre eles nós podemos destacar o próprio Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós e tantos outros, né? Só que na era da graça, Deus colocou a pregação especial para ser transmitida através da boca de alguns, como João Batista, né? O que preparou o caminho para a vinda, para o advento de Cristo, e ele usava muito a pregação, o discurso da homilia para atingir o coração das pessoas, né? O texto lá diz em Marcos 1,4 que apareceu João no deserto
pregando, né? Homilia, pregando. Então a pregação foi a principal atividade também de Jesus, claro. Ele começou pregando a boa nova, chegando, dizendo que está chegado o reino de Deus. Está lá em Marcos 1, 14, 15. Ele fez da proclamação da palavra o centro da sua missão. Jesus pregou durante toda a sua vida, pregou na cruz e depois de ressurreto, a Bíblia diz que ele continuou pregando aos seus discípulos. Jesus foi o maior pregador que o mundo já conheceu. Você vai ver isso nos evangelhos, você vai ver isso na palavra de Deus. Então, durante todo o seu ministério, ele não apenas pregou, mas mandou que seus discípulos pregassem também. Então, a pregação, ela vem para comunicar no Novo Testamento a graça de Deus. Paulo teve uma visão, o apóstolo Paulo, da importância da proclamação da palavra, quando ele afirma: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Está lá em 1 Coríntios 1, 21, na parte B desse texto. Desde os tempos bíblicos, a boa nova do amor de Deus tem se tornado conhecida pela pregação. O pregador é o arauto. O pregador é aquele que vai proclamar as boas novas de salvação ao povo. Pregar não é só responsabilidade apenas do pastor, é missão da igreja de Jesus. Entretanto, a igreja espera, claro, que o pastor pregue. Agora, no ministério pastoral, há muitas atividades a serem desenvolvidas, não é verdade? Então, nenhuma delas, porém, é tão importante e exige uma ação intransferível quanto à pregação, e claro, isso é exigido do pastor local. Então, do púlpito, a mensagem de Cristo é proclamada, vidas são salvas e os salvos são doutrinados e edificados e equipados pela palavra de Deus. Isso é uma coisa fantástica. Então, a gente vê que a pregação, ela tem uma importância sim para o reino de Deus, para a proclamação do Evangelho de Cristo. Agora temos que ter alguns cuidados no estudo da homilética, né? Eu quero aqui pontuar com vocês algumas coisas que eu acho interessante, né? A propósito, eu estou usando como base o livro Homilética da Pesquisa ao Púlpito, do pastor Gilton Moraes. O pastor Gilton Moraes levou acho que uns 30 anos pregando, falando dessa disciplina, ensinando essa disciplina no Seminário do Norte. Então nós estamos aqui dando crédito também ao pastor Gilton Moraes, que é o livro que eu aconselho, né? E tem outro mais gostoso ainda dele, que é esse que eu estou trabalhando, é Homilética da Pesquisa ao Púlpito, e tem um outro que é do púlpito ao ouvinte. Esse também é muito bom, né? Então vamos lá. Alguns cuidados no estudo da homilética. Primeiro, vencer a tentação de ser ouvinte crítico. O conhecimento de técnicas homiléticas deve nos equipar a ter análise do nosso próprio trabalho e da pesquisa de púlpito. No entretanto, jamais devemos nos tornar observadores das falhas dos outros pregadores, a ponto de perdermos a condição de ouvir para ser alimentados com a mensagem que está sendo pregada. Eu tive um pastor aqui na igreja, que já faleceu, aliás, o pastor desta igreja durante 47 anos, às vezes eu conversava com ele, aliás não, sempre conversei com ele, foi meu pastor desde jovem, adolescente, e eu dizia para ele assim: dentre muitas coisas que o senhor gosta de fazer na igreja, cite algumas. Ele sempre dizia: ver o outro colega pregar. Ah, como eu gosto de ver o colega pregar. Por quê? Ele disse: porque às vezes ele está pregando ali, eu estou me alimentando e estou também, meu filho, anotando coisas que ele não explorou naquele texto. Aí Deus me dá luz e eu exploro aquele parte do texto que ele não explorou mais, e isso me dá um gás muito grande para continuar pregando. Então, vamos vencer a tentação de ser apenas ouvinte crítico. Outro cuidado que a gente deve ter no estudo da homilética é sempre buscar inspiração no Senhor. Isso pode ser até clichê, mas é uma pura verdade. Por mais habilidoso, preparado que você seja, o pregador, por mais que conheça e pratique todos os princípios da homilética, jamais poderá dispensar a inspiração de Deus, a inspiração do Senhor, através do seu Santo Espírito, ok? O outro cuidado também é conhecer os ouvintes e suas necessidades.
sem que o pregador, claro, conheça homem nenhum, a gente não conhece quem está lá, a gente não sabe quais são as necessidades daquelas pessoas, mas jamais sua pregação vai alcançar a pessoa se você não conhecer as necessidades dos ouvintes. J.W. Chapter, ele aconselha o seguinte, abre aspas, quem prega deve ser antes de tudo pescador de homens e não de livros nem de ideias, fecha aspas. Fantástico isso, né? Eu aprendi também com um pastor aqui, que veio pregar uma vez aqui em Salvador, aqui na igreja, ele disse, olha, a pregação primeiro rasga o coração do pregador, para depois o coração dos ouvintes. Isso é uma questão de dependência mesmo de Deus, ok? Então conheça os seus ouvintes, suas necessidades. Outra dica importante, né, com cuidado no estudo da homilética, viver a mensagem que é pregada. Acho que é o profeta Ezequiel, se eu não me engano, que diz que a palavra de Deus deve ser verdade na nossa língua, na nossa boca. A vida do pregador fala tão alto quanto os ouvintes que não conseguem ouvir suas palavras. Então, viver o que prega. Se o que afirmamos do púlpito não pode ser confirmado com o modo que vivemos, jamais a mensagem que pregamos será de fato relevante, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de estar sempre tentando, eu sei que não é fácil, mas tentando viver aquilo que a gente prega. Outra coisa importante, a pregação, a homilética, ela tem a finalidade de agradar ao Senhor da pregação. O pregador, por mais preparado que seja, precisa ter em mente que a finalidade da pregação não é agradar os homens, certo? Mas agradar a Deus, agradar o Senhor. Os princípios homiléticos, retóricos, sem amor, são como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13:1, parte B, né? Paulo vai dizer, é como um metal que soa, é como um sino que tine. Qualquer pregador, por mais que pense ter feito um bom sermão, ele tem que saiba comunicar bem, mas se ele não amar verdadeiramente seus ouvintes, só estará fazendo barulho, né? Então, agradar ao Senhor, amar as pessoas que estão ali, né? Tem mensagens que é só crítica, termina, o pastor ora, vai embora. Cadê os caminhos? Cadê os caminhos para que aquela pessoa saia daquela situação que ela se encontra naquele momento, ok? Então aprenda, né, a agradar a Deus, a estar aos pés, a agradar o Senhor da pregação. Outra coisa também importante, né, para o princípio de cuidado com a homilética, aprenda a estar aos pés do Senhor, na dependência exclusiva do Senhor, sabendo que nada sabemos, né? Precisamos buscar aprender aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. O estudo da homilética deve nos levar para isso. Fazer como Moisés fez, não dispensar a presença e o acompanhamento do Senhor sob qualquer circunstância. Ok? E esse que eu também considero muito importante, o próximo, é ser humilde para tão elevada missão que você está agora na frente. Eu sempre digo, quando eu dou eu trabalho a disciplina filosofia cristã, e aí começo a falar dos pais da igreja, dos pais apostólicos, pais apologéticos, né, os nicenos, antinicenos, e esses homens foram importantes porque Jesus não deixou nenhum compêndio doutrinário, os discípulos de Jesus tampouco, a não ser os ritos que estavam já lá proposto. E aí vinham os pais da igreja tentando trabalhar problemas que aconteceu depois com a igreja, casos de adultério, desvio doutrinário. Esses homens são importantes na palavra de Deus, esses homens aprenderam muito, né? Mas a gente precisa ser humilde, né? E esses homens que vai trazer todo o compêndio doutrinário para nós. Então o conhecimento da homilética deve levar o pregador a uma atitude, não deve, melhor dizendo, levar o pregador a uma atitude de exaltação, exaltar a si mesmo. Pregar é mais honrosa missão, é verdade, e reservada a nós os homens, tá bom? Nem para os anjos, nós os homens. Mas o pregador, por mais erudito, por mais eloquente que julgue ser, se não for capaz de descer até o mais humilde e inculto ouvinte, jamais terá condições de pregar com relevância. Aqui na igreja tem um irmão, eu não vou dar o nome porque é registrado aqui, né? Até para esse vídeo não chegar a ele, um irmão da nossa igreja, aquele irmão que não estudou, já depois de adulto, fala as palavras com português meio arranhado, não fala palavras direita.
mas eu dou muito risada com ele e acho importante. Ele, toda vez que eu termino de pregar, ele vem a mim e diz: olha, gostei, aprendi muito, foi muito bom, edificou minha vida. E nos últimos dias ele tem pedido o esboço da minha mensagem. O senhor me dá o esboço, o sermão para eu poder estudar em casa, que eu gostei muito. Aí eu faço essa seguinte reflexão para mim: poxa, se aquele irmão que tem essa dificuldade, né, de leitura, de compreensão, de cognição, ele entendeu, imagine os mais eruditos da nossa igreja, no caso aqui, né, da nossa igreja. Então naquele dia não vai ter desculpa: eu nunca ouvi falar disso, o pastor nunca pregou sobre isso, ok? Então tome cuidado. Outra coisa importante, né, é manter-se atualizado. Para ter uma mensagem que fale o momento presente, o pregador precisa buscar atualizar-se e de forma constante. Devemos ler a Bíblia diariamente, sim, e constantemente, mas não devemos nos restringir à leitura das suas páginas apenas. A contemporaneidade na pregação existe que o pregador leia a Bíblia e também veja as notícias nos jornais, nas revistas, na televisão, no blog, né, na literatura devocional, e ao mesmo tempo procure conhecer as tendências do mundo atual. Conheça a teologia do mesmo modo que procure conhecer o povo e suas necessidades. Claro que a gente vai usar essa ferramenta, né, para fazer uma apologia contra o que o mundo está fazendo, que é de contra. Então eu preciso me atualizar, né, não só biblicamente, mas também o mundo à minha volta, para que a mensagem chegue lá ao coração daquele povo, até com sua própria linguagem, ok? E outra coisa importante, né, é que a gente deve comunicar a mensagem do Senhor com vida. O que é isso? O fato de alguém finalizar a elaboração de um esboço, de um sermão, não significa que ele tenha uma boa mensagem, que vai vir ali com a unção de Deus. Pregar é mais que colocar ideias no papel, tá bom? O trabalho do gabinete de estudos é importante e indispensável, mas não se resume à simples elaboração do sermão, do esboço. Não é um decoreba, né? Além do preparo, o homilético que você vai fazer, vai produzir, o pregador deve ser e deve se preparar também espiritualmente, né? Deve ser o ser, não ter, mas se preparar espiritualmente e emocionalmente e também fisicamente. Quantos colegas estão cansados, problema com a voz, não vão procurar médico para se ajudar? Então, para comunicar com vida, a mensagem ela precisa ser capaz de transformar e edificar vidas, inclusive começando pela nossa, ok? Começando pela nossa. Então, nós vimos aqui rapidamente alguns cuidados do estudo, no estudo da homilética, ok? E vou encerrar aqui o calendário de pregação. O calendário de pregação nada mais nada menos que é o calendário que para mim é uma coisa muito excelente. É um recurso que eu estou te dando para você garantir boas ideias sermônicas. Isso deve ser feito sob a orientação, claro, do Espírito Santo sobre a oração. Eu me lembro que eu tinha um caderninho, tipo uma agenda aqui como essa, quando eu era seminarista. Então tudo que eu achava de interessante com os pastores que eles pregavam, eu anotava aqui e ia fazendo esboço, né? Uma espécie de calendário de pregação, né? Juventude, aí eu lá pegava os temas, tal. Escatologia, eu pegava os temas. Quando eu me tornei pastor de tempo integral, isso me ajudou muito, porque desses detalhes que eu anotei, saiu vários esboços de mensagem muito boa, claro, na dependência do Espírito Santo de Deus. Todo planejamento deve ter propósito, na verdade. E qual é ele? No nosso caso, né, que pregamos: alcançar os ouvintes, alimentá-los com a palavra de Deus. E o período de abrangência pode ser anual, semestral, trimestral, mensal. Você que diz. Eu, pelo menos, faço mensagens aqui trimestral. A cada 3 meses eu trago um tema e desenvolvo esse tema. Esse tema desse ano aqui nós estamos trabalhando caminhando pela fé. Hebreus 11:1, né? A fé é a prova, né? É a substância. Hebreus vai dizer lá na Bíblia King James, tá, ok? Então, você pode botar como você quiser, semestral, anual, trimestral, ok? O ideal é um planejamento global para todo ano, mas se não der, a princípio você faz trimestral ou semestral ou até anual, como for. Elaborar um calendário de pregações também
promover as atividades da igreja, que a igreja também trabalha com temas, você vai promover, dar um ponto de partida para a igreja e o povo também dar continuidade. Das ênfases mensais da igreja, que devem ser consideradas, né? Datas especiais do calendário civil, o Dia da Pátria. Aqui, por exemplo, nós temos o culto cívico, né, em setembro, com todos os militares da igreja, Dia de Ação de Graças, Dia do Trabalhador, Dia da Bíblia. Essas datas devem ser lembradas. Dia da Mulher Cristã, Dia do Diácono, Dia do Pastor, Dia da Criança. Então, todos isso aqui são ideias sermônicas, e você elabora seu calendário e já tem ali ferramentas para um monte de coisa. Então, uma série de sermãos deve ser incluídas pelo menos a cada semestre no seu sermonário, ok? Sermões para crianças, por exemplo, devem ser planejados. As potencialidades e as necessidades da igreja deverão ser levadas em consideração. Deverá haver cuidado para que os textos escolhidos sejam tanto do Antigo como do Novo Testamento, né? Fazer essa viagem aqui entre os dois testamentos, né? Ok? Será preciso você buscar, claro, um equilíbrio na escolha desses propósitos aí, ok? Mas visando a entender as necessidades dos ouvintes. Claro que você está ali acostumado a pregar, mesmo que não tenha o costume de pregar, mas é membro daquela igreja local, ou é convidado por um pastor de uma igreja, você vai, né, também analisar diante de Deus, pedir direção e preparar um equilíbrio ali para o seu planejamento. O planejamento ele pode ser elaborado lá no seu computador, em folha de papel, de ofício, em folha de papel marcado, né? Então, o modelo que você escolher é importante, né? E aí você vai trabalhar todos esses textos, ok? E nós usamos aqui o material, né, a referência bibliográfica da homilética da pesquisa ao púlpito de Gilton Moraes, ok? Que Deus continue lhe abençoando e até a próxima aula, se Deus permitir. Na próxima aula eu vou trabalhar os temas também interessantes. Vou falar para vocês o que é um ICT, o que é uma tese e o que é o propósito. Se der tempo a gente fala, ok? Deus continue abençoando. Forte abraço. Até o próximo encontro.